Fala, pessoal do YouTube, tudo tranquilo aí? Professor João Batista de Oliveira. Vamos lá, galerinha, mais um vídeo bombástico hoje para vocês, beleza? www.tecnicasparaconcursos.com.br, beleza? Não se esqueçam, hein? Se inscreva no nosso canal aí, compartilhe o vídeo com seus amigos, principalmente se você gostou. Dê um like aí, belezinha? Isso é muito importante pra gente, tá joia? Bom, hoje nós vamos falar rapidamente sobre uma banca muito interessante, que é a banca FUNEC, legal? Uma banca que está bombando aí no Brasil, em concursos públicos, né? FUNEC nível superior. E quando muitas pessoas, né, me falam assim, professor, fala sobre a banca tal. Na verdade, eu estou utilizando o termo banca. Filhão, mas já te falei, banca é tudo a mesma coisa, não muda nada não. A linha de pensamento é praticamente a mesma, tá? A FUNEC, ela tem uma característica interessante que eu vou mostrar para vocês aqui, beleza? Bom, vamos falar um pouco sobre interpretação de texto dentro dessa banca aqui, ó. Vamos lá. FUNEC superior. No é certo, uma sólida formação acadêmica é importante para a vida, mas uma educação que seja capaz de desenvolver nossa capacidade de nos relacionarmos com os outros é ainda mais crítica. A palavra destacada só não pode ser substituída sem alteração de sentido do texto por 2 pontos. Fala sério. Olha só, é muito interessante. Eu não aguento essas bancas, não. Sabe o que a banca está te perguntando? Ela está te perguntando qual é o sinônimo de crítica. É a mesma coisa. Eles buscam uma forma, talvez assim, para bagunçar a cabeça do candidato, né? Aí pergunta assim, ó, a palavra destacada só não pode ser substituída sem alteração de sentido por... Poxa, pergunta de uma vez, qual é o sinônimo de crítica? Fica muito mais fácil. E outra coisa que é interessante também as pessoas ressaltar, que o candidato, quando ele vai ler uma questão dessa, quando ele lê a palavra aqui, ó, é certo, né? É certo, vamos dizer assim, a pessoa já fica, meu Deus, o que é certo? Filhão, é fragmento, não preocupa com isso não. É o que eu já falei com vocês, na grande maioria das vezes, os textos não têm tanta importância, né? Então não fica preocupado não. Isso aí é só o fragmento mesmo. Agora, é claro que o que eu vou te falar aqui não dá para aplicar em todas as provas, em todas as questões, né? Existem pessoas aí, por exemplo, apesar de a grande maioria no Brasil me elogiar, gostar, mandar abraço, tal, por falar nisso, um abraço para todos vocês, mas há algumas pessoas que ficam tentando provar o contrário. Afinal, você não consegue provar o contrário, porque eu não falo sobre uma linha de pensamento apenas, são várias. Esta aqui, por exemplo, é uma linha que vai dar para você aplicar nesta e em algumas outras questões, não em todas as questões, né? Olha que interessante. Fundamental, decisiva, imprescindível, grave. Percebe aqui? Analisa só o dedinho. Se você já souber o que é bom, o que é ruim, você já acerta, filhão. Porque se eu tenho fundamental, que é uma coisa positiva, filhão, decisivo é uma coisa positiva, imprescindível é uma coisa positiva, grave é uma coisa negativa. Isso acontece muito em provas de concurso público, tá vendo? Então, não fica preocupado muito com essas questões de prova, de banca, de texto, de contexto, de informações, não. Bate o olho aqui e veja se você já consegue encontrar 3 positivas e uma negativa. Na grande maioria das vezes, você já poderá acertar a questão utilizando apenas esta técnica, esta dica que eu estou passando aí para toda a galera, beleza? Bom, ainda na banca FUNEC, vamos analisar uma outra questão muito interessante sobre interpretação de texto. Vamos lá. Questão número 2, inclusive da mesma prova, tá? Essa questão, não me lembro mais de qual prova que é, mas sei que é da banca FUNEC. Vamos lá. Questão 2. No texto 2, que eu não li, nem vou ler, nem vi, nem vou ver, com o objetivo de convencer... Legal, convencer, bacana. De convencer o leitor, o autor, que eu não sei quem é, só não se utiliza de... Beleza.
Eu sei que existe um texto, né? Eu não li o texto, não estou falando que você não possa lê-lo, mas aqui eu vou acertar sem ler. No texto 2 que eu não li, com o objetivo de convencer o leitor. O autor ele só não utilizou de uma coisa, ou seja, está perguntando para você que há três coisas aqui que ele utilizou para convencer o leitor. E existe uma coisa que ele não utilizou para convencer. Aí o candidato normal, o aluno normal, fala, então vou lá buscar a resposta no texto. Você não vai encontrar nunca. Você não vai encontrar nunca a resposta no texto, tá? É porque, na verdade, o que acontece? Como eu tenho falado para os alunos, Jesus, eu tenho falado para os alunos o seguinte, eu tenho muita pena de aluno que pega texto e lê 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 vezes. Filhão, a grande maioria das respostas de concurso público, a resposta não está no texto. O texto é apenas uma informação que a banca fará sobre determinado assunto. Beleza? Bom, então vamos lá. Vamos analisar, tá? Mas, professor, então o que eu vou fazer então para acertar essa questão, sendo que eu não vou ler o texto? Filhão, convencer. Quando se fala convencer, lembra disso? Convencer, eu estou dentro de uma linha dissertativa, né? A dissertação, o texto argumentativo, o texto dissertativo é um texto para convencer, né? Bom, então agora só de saber isso já ficou mais fácil para acertar. Mas nós vamos analisar mais uma coisa importante. É muito legal você ir para a sua prova, tá? Com a seguinte informação. 90% dos textos, ou os textos são subjetivos, ou os textos são objetivos. O que é um texto objetivo? O texto objetivo é aquele texto que eu leio e ele tem um objetivo. Você, todas as pessoas têm que entender a mesma coisa. Percebeu? Ele é um texto objetivo. A dissertação é um texto objetivo. Porque quando você convence o leitor de alguma coisa, quando você expõe o seu ponto de vista, a sua ideia, a sua opinião, todos vão ter que entender a mesma coisa. E um texto subjetivo? Aí ele é um texto poético, né? Ele é um texto cheio de figuras de linguagem, ele é um texto que cada um interpreta da forma que quiser. Se eu disser para você assim, bebi todas as lágrimas de Ana Carolina, aí você fala, a Ana Carolina deve ser a namorada dele. Fique à vontade, pense o que você quiser, porque o texto subjetivo, eu te dou a liberdade para você pensar da forma que você quiser pensar. Tá certo? Mas o texto objetivo não, tem apenas uma linha de pensamento, tranquilo? Bom, então, sabedor disso, que o objetivo ele é um texto denotativo, real, o texto subjetivo, ele é um texto conotativo, surreal, beleza? Vamos com isso para a prova. Agora dá uma olhadinha aqui, por favor. Questão 2. No texto 2 que eu não li, com o objetivo de convencer, persuadir, né? O leitor, o autor só não utiliza de, ou seja, existem 3 situações aqui que são objetivas, né? 3 situações que são comuns utilizar em textos dissertativos. 3 situações que são comuns serem utilizadas em textos denotativos, em textos reais. E uma só não será utilizada dentro de uma visão, desta visão que eu estou dizendo para todos vocês. Vamos lá. Ironia. Primeiramente, quero falar sobre ironia. Opa, tá certo. A ironia, ela, apesar de ela ser uma figura, tá? Mas ela é muito utilizada hoje, mas é muito utilizada hoje em textos dissertativos, em textos que o autor tenta convencer o leitor de alguma coisa. A ironia é como se ele falasse uma inverdade. É como se fosse uma oposição. É como se eu falasse assim, nossa, o Brasil hoje está cheio de políticas públicas voltadas para o social e nós não encontramos nenhuma desigualdade social. Isso é uma ironia. Por quê? Porque o Brasil hoje está vivendo problemas sociais, né? Então, isso é uma ironia e é muito comum ser utilizado uma ironia em textos dissertativos, em textos que convençam o aluno. Bacana? Vamos lá. Perguntas retóricas.
Ah, professor, mas o que é pergunta retórica? Eu estou no Parkinson. Filhão, acalma o seu coração. Se você não sabe o que é pergunta retórica, daqui a pouco eu falo para você o que é pergunta retórica, beleza? Daqui a pouco eu volto na pergunta retórica. Dados estatísticos dispensam comentário, né? Dados estatísticos são informações que o autor vai utilizar para convencer alguém sobre alguma coisa. Mas aqui, filhão, metáfora. Alguma coisa você precisa saber para você passar numa prova de concurso. Você precisa saber que metáfora é uma figura de linguagem que vai fazer uma afirmação que, na verdade, não é. Por exemplo, se eu disser para você assim, olha, Maria é uma flor. Maria não é uma flor, entendeu? Porque se eu disser Maria é como uma flor, que é uma comparação, né? A comparação e a figura de linguagem são duas figuras que caem muito em prova. A comparação, ela apenas compara. A metáfora, ela afirma, né? Maria é uma flor. Se eu disser que Maria é uma flor, dentro de uma linguagem totalmente, plenamente subjetiva, eu não estou tentando convencer ninguém a nada, não? Percebe? E esta questão, todo o texto, quando ele é utilizado como texto sobre metáforas, né? Ele não é um texto que tenta convencer, porque a linha de pensamento, a linguagem de pensamento, ela é poética, ela é lírica, ela é subjetiva, então a correta é a letra D de dado, metáfora, tá certo? Aí nós temos aqui, ó, objetivo, 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 subjetivo. Aí você fala, professor, mas antes de você terminar a aula, poderia falar para a gente o que é pergunta retórica? Filhão, é muito simples. Pergunta retórica é quando você lê, quando você vê um autor fazendo uma pergunta em um texto, mas ele não quer que você responda. Ele está fazendo aquela pergunta só para levar você a refletir sobre algum assunto, percebe? Então, isso é que é uma pergunta retórica. Bom, agora é o seguinte. Então, nós temos aqui, ó, ironias são termos utilizados, né, para dissertações. Perguntas retóricas são termos utilizados para dissertações. Dados estatísticos são termos utilizados para dissertações. E metáforas são termos utilizados para poesias, né? Então, a correta é a letra D de dado. Beleza? Gostou? É isso aí. Mais uma característica bombástica da FUNEC. E não se apeguem apenas à FUNEC, tá? Isso aqui serve para todos os concursos aí. Gostou? Blim, blim! Aciona o sininho aí agora, tá? Compartilhe com os seus amigos, que ó, toda semana nós temos cursos bombásticos para vocês. Grande abraço aí. Tchau, tchau.